Gravação iniciada. Vamos dar início aqui, então. Deixa eu... Ok, gravação aqui, ok. Gravação ali, ok também. Então, vamos lá. Opa, chegando mais uma pessoa. Bom, hoje, dia 29 de abril de 2021, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Informática Básica do curso técnico em Segurança do Trabalho. Na aula de hoje, eu vou mostrar as duas últimas atividades. Nós já fizemos uma atividade para elaboração de documentos, usando a solução Google e a solução Microsoft. Já fizemos também uma aula com elaboração de planilhas eletrônicas, usando também a solução Google e a solução Microsoft, que é o Excel Online. E na aula de hoje eu quero mostrar para vocês a última ferramenta que nós vamos estudar nessa disciplina, que é software para preparar apresentações. Apresentações acadêmicas, ou seja, você pode preparar uma apresentação para um trabalho, de uma disciplina, de um curso que você faz, você pode preparar uma apresentação para mostrar um projeto na empresa onde você trabalha e coisas do tipo. Essa ferramenta de apresentação, ela é importante em vários momentos na sua carreira, tanto profissional como na sua vida estudantil, né? Então, vou compartilhar a tela aqui do meu computador para me explicar e mostrar para vocês essas duas últimas atividades, que são as atividades 9 e 10 da nossa lista de atividades. Atividade 9, vou abrir aqui a atividade 9. Vocês vão ver que a atividade 9 e a atividade 10 são iguais. Essa aqui é a atividade 9, e vocês vão ver que a atividade 10 também é a mesma coisa. Seguindo naquela lógica que nós já fizemos das atividades anteriores, é sempre uma tarefa que você deve executar usando a solução Google e a solução Microsoft. Lembrando mais uma vez que essas duas alternativas de ferramentas que nós estamos estudando, que é as ferramentas do Google e as ferramentas da Microsoft, são duas das alternativas existentes no mercado. Existem outras ferramentas similares como estas, que eventualmente você pode também usar no futuro. Escolhemos essas duas, por ser das duas empresas, uma das duas empresas mais importantes aí na área da computação. Então, estamos estudando as ferramentas dessas duas empresas, mas tudo que a gente está fazendo aqui certamente facilita você usar ferramentas também de outros fornecedores ou de outros fabricantes. Bom, atividade 9 e atividade 10 trata-se da elaboração de uma apresentação. Você vai criar uma apresentação. Para mim, nessa apresentação,
só me interessa dois aspectos. Um aspecto é saber utilizar as ferramentas, tanto a ferramenta Google como a ferramenta Microsoft, e eu vou mostrar um pouquinho das duas hoje. E o segundo aspecto que eu vou avaliar é se você usa, ao criar uma apresentação, o que chamamos de boas práticas. E aí, essas boas práticas, eu separei alguns vídeos que você poderá assistir aí durante a semana, quando você for fazer essa atividade 10, ou atividade 9, que é a mesma coisa. Esses vídeos, eles estão relacionados aqui na descrição da atividade. Bom, eu coloquei aqui também, além de seguir as orientações que eu coloquei aqui nessa lista, você também, caso tenha interesse, pode fazer uma pesquisa adicional aí na internet, procurando sobre quais são as boas práticas na elaboração de uma apresentação com slides. Então, isso aqui é uma opção. Se você quer conhecer mais a profundo ainda, mais a fundo esse assunto, dá uma estudadinha na internet sobre esse ponto, tá? Além de demonstrar para vocês hoje a ferramenta Google e a ferramenta Microsoft, eu também coloquei aqui nesse segundo item 2 vídeos do YouTube. Você clica aqui, ó, ele vai abrir como fazer uma apresentação no Google Drive, que é o que eu vou mostrar para vocês também. E esse segundo vídeo aqui é como fazer uma apresentação, como utilizar o PowerPoint online. Então, além das demonstrações que eu vou fazer para vocês hoje, dessas duas ferramentas, ainda tem um reforço aqui nesse item 2, que são 2 outros vídeos disponíveis no YouTube que ensinam a usar o Google Drive para fazer uma apresentação e o PowerPoint online também. Bom, nas atividades anteriores, eu entreguei para vocês um modelo que vocês deveriam simplesmente reproduzir esse modelo. A atividade 9 e 10 é diferente. A atividade 9 e 10 não tem um modelo. Cada aluno vai criar a sua apresentação. E, como eu disse para vocês agora há pouco, que o que me interessa é você saber usar a ferramenta e aplicar as boas práticas, são os 2 itens que me interessam. O tema da apresentação é completamente livre. Você vai preparar uma apresentação para falar de um assunto que você vai escolher. Escolha um assunto que você domine e tem facilidade de falar a respeito. Ou seja, isso aqui é para você economizar tempo, não tendo que estudar e aprender sobre um determinado tema. Você escolhe um tema aí do seu dia a dia, no qual você tem capacidade para falar a respeito. Isso vai te economizar, certamente, 80% do tempo de quando você tem que fazer uma apresentação. Quando você vai apresentar alguma coisa, você vai expor para uma plateia ou para um grupo de pessoas um projeto, uma ideia, uma proposta, um relatório, ou seja, você tem que estar com todas as informações a respeito daquele assunto na ponta da língua. Você tem que saber do que você vai falar. A ferramenta de apresentação é só um instrumento que auxilia você para fazer a sua plateia entender o que você quer falar. Então, quando você prepara uma apresentação, aquela apresentação é um instrumento de apoio. Mas, se você não sabe nada do assunto, não entende nada do que está naquela apresentação, o PowerPoint ou o Google Drive, a apresentação não vai te salvar. Bom, então vamos aos critérios aqui. Então, o assunto é livre, você escolhe o assunto que você quiser. O assunto, para mim, não é relevante. Aí você vai fazer uma apresentação, e essa apresentação terá que ter no mínimo 6 e no máximo 10 slides.
e você vai ter 10 minutos para fazer essa apresentação aqui para todos os colegas. Você vai compartilhar a tela do seu computador e fazer a apresentação como se estivesse fazendo uma apresentação no anfiteatro ou na sua sala de aula. A apresentação deve ser feita no Google Drive e também no PowerPoint Online, ou seja, como eu quero que você aprenda a usar as duas ferramentas, você vai fazer nas duas. Mas, na hora de fazer a apresentação aqui para os colegas, você escolhe qual das duas você prefere para fazer essa apresentação. Outro detalhe importante, eu acabei de falar que vocês deverão seguir as boas práticas na elaboração de apresentação. E aqui eu coloquei 5 vídeos do YouTube que tratam desse assunto. Então, antes de preparar a sua apresentação, assista a esses 5 vídeos. Tem dicas excelentes nesses vídeos, e você deverá seguir essas orientações na construção da sua apresentação. Bom, com relação, então, a atividades 9 e 10, é isso. É uma apresentação que você vai criar com no mínimo 6 e no máximo 10 slides, vai criar no Google, vai criar na Microsoft, que é PowerPoint Online, e a partir da próxima semana, se já estiver pronto e você quiser fazer a apresentação aqui para todos nós, já vou deixar um tempo no final da aula para que vocês possam fazer essas apresentações. Além de apresentar as atividades anteriores, já fica aí aberto também a possibilidade de apresentar a atividade 9 e 10. Alguma dúvida com relação ao que vocês devem fazer nas atividades 9 e 10? Eu vou demonstrar daqui um pouquinho, na sequência eu vou mostrar um pouquinho de como fazer uma apresentação no Google e na Microsoft, só a título de ilustração, tá? E, à medida que eu for lembrando também, quando eu for construir essa apresentação para ilustrar as ferramentas, eu vou dar algumas dicas aí que eu for lembrando durante a elaboração, da demonstração aqui, tá? De qualquer forma, lá nas nossas listas de atividades, se você clicar tanto na atividade 9 como na atividade 10, você vai cair nessa página com essas orientações. E qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Sobre essa atividade. Eu vou abrir aqui, então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir a minha conta vou começar pelo Google. Só um segundo que está meio lento aqui. gmail.com. Pronto. Estou abrindo aqui uma conta do Gmail. Nessa conta do Gmail, eu vou abrir o aplicativo do Drive. Cadê ele? O Drive está aqui, ó. Então, eu vou clicar no Drive. E aqui no Drive, eu vou criar novo apresentações Google. Nós já fizemos documentos Google, planilhas Google, e agora faremos apresentações Google. Quando eu clico aqui, ele abre uma nova apresentação. Algumas dicas aqui, vou dar um OK para fechar. Bom, vou começar já trocando o nome desse meu arquivo, né, dessa minha apresentação, que está aqui em cima no canto superior esquerdo, apresentação sem título. Eu vou clicar aqui e vou colocar aqui como atividade 9.
Pronto. Ele já tem o salvamento automático, como as outras ferramentas que nós já estudamos. Bom, ele já abriu aqui para mim uma parte com sugestões de temas. Nessa parte, com relação à sugestão de temas, eu tenho algumas observações a fazer. A primeira preocupação nossa, quando a gente vai criar uma apresentação, é que, muito provavelmente, essa apresentação, ela será projetada. Então, se eu vou projetar numa parede, num telão, num anfiteatro, num escritório, numa sala, eu tenho que me preocupar com o contraste de cores. Então, você vai perceber que nesses temas aqui, ó, é sempre um contraste forte de cores. Olha aqui, ó, fundo vermelho com letras brancas. Tá vendo? Então, você deve se preocupar com isso. Se você, por exemplo, escrever usando uma cor muito clara com fundo branco, vou botar um título aqui só para a gente... Se a gente colocar uma letra numa cor muito clara, por exemplo, deixa eu ver aqui onde é que troca a cor desse negócio. Aqui é a cor de preenchimento, aqui deve estar nos 3... Deixa eu fechar esses temas aqui, que ele vai aumentar o espaço aqui da barra, essa barra com esses botões aqui, que são as opções que nós temos para montar essa apresentação. Então, se eu colocar, por exemplo, uma letra com uma cor muito clara, por exemplo, vamos pegar aqui um azul claro. Isso aqui, gente, na hora que você usa um projetor, por mais que o projetor seja bom e novo, e o telão ou a parede esteja com o fundo adequado, isso aqui, ó, fica horrível para a pessoa enxergar. Fica muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, isso é uma preocupação que você deve ter. Então, nessa questão do visual, você tem que estar preocupado com o contraste de cores e com o tamanho das letras que você vai usar. Quanto maior, melhor. E aí, ó, vou trocar aqui, vou botar um vermelho escuro, vou botar... É sempre contraste, o que a pessoa vai ver numa cor mais forte e o fundo numa cor mais clara possível. É sempre uma coisa clara e uma escura contrastando, tá? Se eu trocasse o fundo desse slide que está branco, vamos lá, slide, alterar plano de fundo. Vou colocar um fundo com uma cor mais escura. Ó, você já percebe que esse UFTM Cephores, por estar escuro também, ele já deu meio que uma apagada. E ao projetar, certamente vai ficar mais difícil de enxergar ainda. Tá? Então, primeira regra importante que você deve observar quando você for fazer uma apresentação, no contraste de cores. O objetivo aqui tem muita gente que vai fazer uma apresentação e a primeira coisa que ela se preocupa é se ficou bonitinho. E aqui, na minha opinião, o que menos importa é se ficou bonitinho. Para mim, o mais importante é saber se o cara que está sentado lá no fundo do anfiteatro, no fundo da sala, vai conseguir enxergar aquilo que eu estou querendo mostrar para ele. Porque se eu estou usando uma ferramenta de apresentação, é porque o que ele vai ver no meu slide, ele vai ver no meu slide e escutar a minha explicação.
Então, essa combinação de ver no slide e escutar a minha explicação vai fazer uma combinação que vai levar aquela pessoa a entender aquele recado que eu estou querendo passar. E se o meu slide não está legível, a imagem está ruim, está apagado, está difícil de ler, eu perdi esse instrumento que me auxiliaria a fazer as pessoas entenderem aquele recado que eu quero passar. Certo? Então, primeira preocupação, tem que estar muito legível, tem que projetar e a pessoa lá no fundo da sala tem que enxergar tudo bonitinho. Aí, vamos supor que eu queira falar para vocês sobre Fusca. Vamos imaginar que a minha apresentação que eu vou fazer para vocês aqui é sobre Fusca. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Eu sou meio exagerado, eu tenho o hábito de colocar o mais legível possível. Então, se eu tenho a oportunidade de fazer coisas desse tipo que eu estou fazendo aqui, ó, eu faço mesmo. Porque, na realidade, eu quero que você veja. Então, se eu puder, eu vou usar o máximo do espaço que eu tiver disponível para o máximo que eu puder para você visualizar. Então, olha só, eu vou fazer uma apresentação sobre carro. Vou falar do Fusca, tá? E aí, é típico, muitas pessoas fazem isso. E aí é onde eu tenho, quando eu vou numa palestra ou assisto uma apresentação desse jeito, dá vontade de sair correndo. Vou inserir um slide novo aqui, ó. Inserir, opa, desculpa, é no slide. Slide, novo slide. Tem aqui um slide em branco. Vou apagar esses dois itens que vieram automaticamente. Outra coisa que eu tenho quase um infarto do miocárdio é quando eu vejo uma apresentação com isso que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Peraí que não ficou bom, não. Deixa eu refazer isso aqui. Deixa eu usar uma estratégia aqui. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Eu entrei na internet aqui e procurei história do Fusca. Achei um texto aqui, ó. Aí eu vou copiar esse texto. Só que vocês viram lá que quando eu copiei o texto lá para o software de apresentação, que já sumiu daqui, deixa eu achar ele de novo. Aqui ele. Quando eu copiei para cá direto, deu o maior problema, ficou todo desconfigurado, ó. Olha a bagunça que ficou. Então, o que você faz? Quando você precisar copiar um texto, e eu espero que você nunca copie texto para apresentação, esse tipo de cópia de texto da internet que eu estou fazendo aqui, eventualmente, para um outro tipo de trabalho, pode até ser que você faça. Ah, eu quero copiar esse texto aqui porque eu vou colocar ele num documento para não sei o quê. Preciso copiar? Ok, Ctrl+C. Aí, antes de colar, seja no documento ou na planilha, você vai pegar o seu editor de texto, bloco de notas do Windows. Olha aí, ó, bloco de notas. Aí você cola o texto aqui no bloco de notas. Por que eu estou fazendo isso? Olha aqui o texto. Porque quando você copia da internet, quando você seleciona um texto numa página da internet e dá Ctrl+C, você não copia só o texto. Você copia uma série de configurações e informações de formatação que estão aqui codificados nessa página da internet. Quando eu colo esse texto no bloco de notas, o bloco de notas não tem capacidade para receber essas configurações especiais daquela página da internet. Então, aqui no bloco de notas fica efetivamente só o texto. Aí sim, aqui no bloco de notas, eu vou selecionar
todo o texto, copiar, e agora sim eu vou levar lá para a minha apresentação, e quando eu colar aqui, vocês vão perceber que agora o texto não está mais desconfigurado. Ó, só, gente, que isso aqui é o seguinte, isso aqui eu considero um crime, isso aqui tinha que dar de 5 a 10 anos de cadeia. Porque, olha só, eu acabei de falar há poucos minutos para vocês o seguinte, quando eu faço uma apresentação, eu quero que aquela pessoa que está na plateia, na sala, no anfiteatro, seja onde for, eu quero que ela olhe para o meu slide e escute a minha explicação. E, vendo o slide e escutando a minha explicação, ela vai juntar essas duas coisas e entender o que eu quero explicar. Quando você copia um parágrafo, 2, 3, 4 parágrafos para um slide, projeta esse negócio e começa a ler, isso para mim é a morte. Porque se a sua apresentação são 5, 6, 7 slides cheio de texto que você projeta e fica lendo, na minha opinião, você está me chamando de analfabeto. Porque se era para ler 5 páginas, me manda o documento que eu vou ler, ué. Me manda o documento que eu vou ler o texto. Não preciso de você lendo para mim um slide cheio de texto, porque eu também sei ler. Tá? Então, pelo amor de tudo que é mais sagrado nesse mundo, vai fazer uma apresentação? Não coloque texto. O texto, ele vai sair da sua boca de uma forma mais simples possível, mais trivial, com as suas palavras. E aqui eu vou ter informações adicionais para aquilo que você está falando. Então, se eu quero contar a história do Fusca, então, vamos supor, deixa eu pegar aqui, ó, eu vou usar a própria ferramenta aqui do software. Ó. Então, eu vou contar a história do Fusca. Então, eu vou falar dos modelos que existiram de Fusca. Então, quando eu for falar um pouquinho de cada um, ou mostrar para vocês, eu vou procurar uma imagem para ilustrar aquilo que eu estou querendo dizer. Então, deixa eu ver o que tem de imagem de Fusca aqui. Fusca. Tenho várias imagens. Deixa eu pôr Fusca modelos. Esse aqui está uma imagem legal. Vou selecionar ela e vou inserir. Posso selecionar mais de uma? Ok. Deixa eu ver outra aqui que está interessante. Lembrando que quanto mais qualidade eu tenho na imagem, melhor. Pronto, selecionei 2 imagens. Então aqui, ó, eu vou colocar, se eu vou falar do Fusca, e eu vou falar de algumas características do Fusca, ou, por exemplo, eu quero falar para vocês, ó, deixa eu te dar um exemplo, quer ver? Eu vou fazer 2 situações diferentes aqui. Quero que vocês... Opa, fiz uma coisa aqui sem explicar. Eu inseri um novo slide. Esse slide 2, eu cliquei no slide 2, dei um Ctrl+C e um Ctrl+V no teclado. Isso aqui funciona aqui também, tá? Ou seja, eu quero duplicar esse slide, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, funcionou. Ou eu poderia simplesmente ter vindo aqui no slide, clicado em novo slide. Então, olha a diferença. Vou inserir um texto aqui, uma caixa de texto. Para Fusca, sua história teve base... Estou inventando, tá, gente? Eu nem entendo de Fusca. Basicamente, 2 modelos. Um mais reto e outro com arcos na
sua extensão. Ou seja, eu estou colocando um texto. Deixa eu aumentar esse negócio aqui. Então, uma coisa é, durante a apresentação, e aí eu já vou mostrar para vocês, esse para-choque aqui está escrito errado, né? Será que é para-choque, assim? Também não. Acho que isso é assim mesmo, para-choque. Aqui, ó, aqui é o botão de apresentar. Então, se eu clicar no botão apresentar aqui, ó, aparece aqui na tela, ó, já está no modo apresentação. Olha a diferença, você está sentado lá no anfiteatro, na sala, ou numa mesa de reunião de uma empresa, e aí, de repente, o cara projeta um slide desse e começa. O para-choque do Fusca, na sua história, teve basicamente dois modelos, um mais reto e outro com arcos na sua extensão. Olha que porcaria. Esse slide aqui de nada serviu nessa minha apresentação. Por que que de nada serviu? Porque se eu tivesse te mandado esse texto aqui, você teria lido e teria o mesmo entendimento dessa apresentação que eu te dei. Agora, olha a diferença. Se eu projeto para você isso aqui, e, aliás, mais, além de ter a imagem, eu vou fazer indicações. Então, eu posso inserir aqui uma forma, uma seta, e eu posso pôr uma seta aqui. Essa seta, eu vou botar ela vermelhona. Cadê o cor do preenchimento? Vou botar uma setona bem vermelha, vou dar uma girada nela aqui nesse ponto azul, vou colocar essa seta apontando para o para-choque. Vou dar uma afinadinha nela, vou dar uma ajustadinha nessa seta, ó. Essa seta, eu vou clicar nela e vou dar no teclado, Ctrl+C e Ctrl+V. Ele duplicou minha seta. Pegando nessa bolinha azul aqui, eu giro a seta. Girei, opa, assim para mim tá bom. E eu coloco essa seta aqui, apontando para o outro para-choque. Olha a diferença. Agora eu vou falar para você, ó. Bom, pessoal, na história do Fusca, o para-choque evoluiu de uma forma, basicamente tiveram dois modelos diferentes. E eu posso até apontar com a setinha do mouse durante a apresentação aqui, ó. Então tem um modelo mais reto, na horizontal, sem muitos detalhes, e um dos modelos mais antigos são esses para-choques com esses arcos, com esses ornamentos que tem aqui na parte superior do para-choque. Aí, o que acontece numa apresentação desse tipo? Você está escutando a minha voz, escutando a minha explicação, e a imagem do meu slide está contribuindo para que você entenda e veja aquilo que eu estou querendo te mostrar. Então, gente, eu vou ser sincero para vocês, as melhores apresentações que eu já assisti até hoje, praticamente não tinham texto. Quando muito, tinha tópico, do tipo assim, ó, caixa de texto, um negócio aqui só para ter ideia do que está se falando. Então, para-choque do Fusca. É um tópico, um tema, tá? Então, aqui, ó, o tema do que eu estou falando aqui, só para ter um... Para-choque do Fusca. Certo? E toda a informação necessária sobre esse tema, eu vou falar, eu vou te explicar. E aí, se a gente quisesse ser mais perfeccionista, o que faltaria, além dessas orientações que eu estou te dando aqui, né? Aí são outros critérios que talvez você devesse estudar para ser um apresentador perfeito. Aí entra a parte de oratória, de dicção da sua voz, como é que você vai postar a sua voz, né? Como que você vai falar, a sua postura, de como você deve se postar na hora de fazer a apresentação num anfiteatro, numa sala, seja onde for. Como que você deve se movimentar, como que você deve gesticular. Aí são coisas assim, que até fogem um pouco do escopo da nossa disciplina, mas são coisas aí que, para quem precisa e vai, no dia a dia do trabalho, ter que usar desse mecanismo de fazer apresentações, são coisas, são
detalhes adicionais que talvez seja interessante você procurar, se for o seu caso. Bom, pessoal, então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Então, só para dar mais uma ilustrada aqui na ferramenta do Google, é isso. Você tem slides, você pode inserir os slides aqui na opção de slide, você pode clicar no botão em cima do slide, arrastar ele, trocar ele de lugar, aqui desse lado esquerdo, você tem essa possibilidade, ó, você clica, arrasta e solta, você troca os slides de lugar. É uma forma de você organizar. Se você tiver interesse, você pode usar um tema. Quando você usa um tema, ele já traz algumas imagens, algum contraste, alguma figurinha. Aí, a questão do tema, eu diria que você já está um pouco mais preocupado. É lógico que uma apresentação que também é bonita, né, que é estilosa, isso contribui para ajudar na atenção da plateia, porque deixa eu diminuir isso, porque se você vai ver uma apresentação que é muito feia, umas letras pequenas, você não enxerga, o contraste está ruim com o fundo, aí você já desanima. Ou seja, aquela fonte de informação adicional, que é o slide, onde eu vou ver algo para complementar com a sua explicação e entender o que eu preciso entender, se o slide não ajuda, eu já perco um dos canais de informação para o meu entendimento. Então, sim, uma apresentação bonita, bem feita, ajuda sim. Mas o mais importante são essas outras dicas que eu estou passando para vocês. Então, aqui nós temos ferramentas para colocar temas. O resto tudo aqui é muito parecido com o que nós já vimos, tanto na ferramenta de planilha eletrônica como de documento. Tem alguns itens que tem disponível aqui, eu nem gosto muito, deixa eu colocar mais alguma coisa aqui, só para ilustrar para vocês, que são a transição. Essa ferramenta, deixa eu colocar mais uma imagem aqui, só para ilustrar. Fusca novo, vamos pegar um modelo novo aqui. Novo Fusca. Cadê o novo? Cadê o novo? Vamos pegar esse aqui. Vou pegar esse amarelinho aqui mesmo. Inserir. Pronto. Lembra que eu falei para vocês que quando você tem uma imagem e você precisa aumentar o tamanho dela, você pega dos lados e não nos cantos? Olha o que vai acontecer com esse Fusca, ó. Olha que porcaria que ficou essa imagem. O Fusca ficou achatado, tá vendo? Por isso que eu falei nas aulas anteriores com vocês que uma imagem você nunca puxa nas laterais, é sempre nos cantos. Porque quando você puxa nos cantos, você mexe na imagem do seu tamanho original com proporção. Então, você não perde na qualidade da imagem. Tá? Então, essa outra dica aí que eu dei nas aulas anteriores, que vale também para o que a gente está fazendo aqui. Bom, eu ia falar sobre a transição. A transição é uma ferramenta que você tem, é um efeito. Quando você vai trocar de um slide para outro, você pode pôr uma transição. Por exemplo, vou usar essa dissolver aqui, ó. Então, vamos lá, está no Fusca amarelo. Quando chegar no Fusca amarelo, vou apresentar para vocês aqui. Estou aqui, quando eu clicar, ele passa para o próximo, e quando esse Fusca amarelo for sair para o próximo slide, ele vai apresentar aquele efeito de transição. Vamos ver? Nem deu, né? Não deu nem para ver. Deixa eu voltar nele aqui. Dissolver foi muito rápido, deixa eu pôr mais lento aqui, então. Vamos ver. Vai levar aqui quase 4 segundos e meio para dissolver. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar esse efeito aqui, ó, de dissolver a todos os slides. Cliquei aqui, pronto. Vamos apresentar agora para ver. Vamos ver. Ó, tá vendo? Ele mistura a imagem do slide antigo com a imagem do slide novo, ó. Clicou, vai sumir no slide antigo e vai aparecer no slide novo. Isso são efeitos.
Com relação a esses efeitos, eu diria para você o seguinte, faz sentido, se você acha que faz sentido, que contribui para o melhor entendimento daquilo que você vai falar para a sua audiência, use. Mas isso aqui, eu diria que é supérfluo, tá? Essa questão tem vários outros tipos aqui, ó. Tem o dissolver, tem deslizar para a direita. Vamos ver esse deslizar para a direita. Vou aplicar a todos novamente. Deslizar para a direita, quando clicar, ó, ele vai saindo o slide de um lado e vai entrando no outro slide do outro. São efeitos que tornam, talvez, sua apresentação um pouco mais lúdica, mas eu sinceramente, não uso muito esse recurso, mas aí fica a critério de vocês. Se fizer sentido, use, mas se não fizer, não fique preocupado com esse detalhe, porque não é isso, não é essa transição aí, como é que um slide vai sair e o outro vai entrar, que vai fazer o seu público entender mais ou menos do que você pretende explicar. Então, eu já mostrei para vocês que é possível inserir imagens, dá para inserir também vídeo, tá? Vídeo do YouTube. Você escolhe o vídeo, ó. Lembrando que, se você coloca... Nossa, eu coloquei em cima do Fusca amarelo aqui, ó. Eu vou fazer diferente, eu vou clicar nesse vídeo, vou dar Ctrl X para tirar ele daqui, vou levar lá o último slide que está em branco e vou colar o vídeo aqui, tá? Lembre-se que, se você está preparando uma apresentação e colocou um vídeo na hora da apresentação, obviamente você vai precisar de internet. Por dois motivos. Porque a sua apresentação ela está na nuvem, a sua apresentação está lá na sua conta do Google, lá no seu Drive. Mas, mas eu vou fazer essa apresentação aqui, vou fazer ela numa empresa e lá na hora eu não vou ter internet. Eu posso fazer o download dessa minha apresentação para PowerPoint. Se lá no computador da empresa tiver PowerPoint, posso fazer em PDF. Vou levar essa apresentação lá para a empresa, vou levar no meu notebook, mas lá eu não sei se tem internet. Posso baixar ela em PDF, posso baixar ela em imagem. Então, eu posso fazer o download dela. É possível também você ter ela offline no seu computador, tá? Mas isso aí é outro detalhe, talvez em outra oportunidade a gente fale disso. Mas fique atento, porque esse vídeo, se você for usar, ele tem que estar online, tem que ter internet, senão ele não vai rodar na hora da sua apresentação, tá? Então, gente, se a gente for pensar, uma apresentação, se eu pudesse dar uma recomendação para vocês sobre apresentações, eu diria que suas apresentações devem ter, no máximo, um tópico com 2, 3 palavrinhas e imagens, figuras, gráficos, coisas que ilustrem aquilo que você quer explicar. E aí tem a questão da ordem de uma apresentação. Isso tudo são orientações que vocês vão encontrar naqueles vídeos que eu deixei aqui como sugestão, ó. Aqui tem um monte de informação adicional muito legal, muito importante. Se você, toda vez que precisar fazer uma apresentação, você seguir essas orientações, essas dicas aqui, você vai se tornar um fera nesse assunto, tá? Então, a ideia é sempre tópico, se preciso, e ilustrações. Ilustração, tá? Vamos pegar vou dar mais um exemplo. Deixa eu inserir um outro slide aqui. Se eu vou falar para vocês sobre a inflação nos últimos 10 anos, eu não vou escrever um texto aqui.
a inflação dos últimos 10 anos oscilou entre 1% e 12%, sendo que em 2000 e não sei quanto foi tanto. Não, isso tudo eu vou fazer na explicação. O que eu vou fazer aqui é tentar achar um gráfico, e aí é importante também, quando você for pesquisar uma imagem, qualquer coisa que você vai inserir na sua apresentação, é importante que você confie naquela fonte, né? Eu estou buscando aleatoriamente aqui na internet, mas quando você for buscar conteúdo na internet para colocar na sua apresentação, tenha certeza da credibilidade daquilo que você está pegando na internet, tá? Gráfico da inflação no Brasil nos últimos 10 anos. Nem sei se isso aqui é verdadeiro. Como é só para ilustrar, só de exemplo, tá, gente? Estou colocando aqui, pronto. Esse tipo de imagem, esse eu posso pegar nas laterais e esticar. Ó. Mesmo assim, ainda ficou meio torto, ficou meio achatado, não ficou 100% não. Mas aqui, a distorção de colocar, de esticar uma imagem na horizontal, não prejudicou tanto. Os números aqui do eixo Y, 50, 45, 40, 35, eles estão meio tortos, mas o restante ficou mais ou menos simpático. Então, olha a diferença. Eu vou falar para vocês da inflação dos últimos 10 anos. Então, enquanto eu estou fazendo os meus comentários, você está vendo um gráfico que mostra a evolução em determinado período. Então, você aprende melhor, você entende melhor sobre algo quando você concilia o ver com o ouvir. Então, por isso que uma ferramenta como essa ajuda, porque eu vejo no seu slide uma coisa e escuto a sua voz me explicando outra, e a combinação das duas coisas me dá um melhor entendimento sobre aquilo que você quer falar. Esse eu acho que seria o principal recado que eu gostaria de deixar para vocês com relação a isso. A ferramenta é só um detalhe. Então, eu já mostrei para vocês aqui razoavelmente os recursos que vocês têm, não tem segredo, tá tudo aqui, ó, nos botões, nos menus. É uma questão de achar aquele recursozinho que você quer, não tem segredo. Lá aqui também, ó, nesses 2 vídeos do item 2, fala mais um pouquinho de como que você usa a apresentação do Google e como que você usa o PowerPoint online da Microsoft. Eu vou mexer um pouquinho aqui agora no software da Microsoft. Quer ver? Deixa eu abrir a minha conta aqui abrir minha conta. Aqui, ó, a minha apresentação que eu estava fazendo aqui, ó, atividade 9, ela já está armazenada aqui no meu Drive, ó, automaticamente, tá vendo? Deixa eu achar aqui a minha conta Microsoft, para a gente mexer um pouquinho no PowerPoint online. Então, eu abri aqui a minha conta na Microsoft e vou pegar aqui, então, ele está mostrando aqui do canto, ó. Por que ele não mostrou? Aqui, ó, inicializador de aplicativos. Ele está mostrando aqui só nessa barrinha, tá vendo? Está um pouco diferente do que nós vimos nas aulas passadas, mas, opa, é que eu dei um clique a mais aqui. Clicou aqui nos 9 pontinhos, ele abre a barra, e aqui, ó, eu tenho PowerPoint. Esse PowerPoint que eu tenho aqui é o PowerPoint online. Então, basta eu clicar aqui na nova apresentação em branco, poderia usar uma outra apresentação ali já pré-fabricada, né? A Adriele falou tudo ali, ó, gente, no chat. Criar é fácil, difícil é apresentar.
Você está certíssima, Adriele. O grande segredo de uma apresentação, na realidade, é você conhecer daquele assunto. A pior coisa do mundo é você apresentar sobre algo que você não conhece, que você não sabe. Por isso que eu diria para vocês que fazer uma apresentação, gente, 10 a 15% do trabalho está aqui, ó, em preparar o PowerPoint. 80 a 90% do trabalho é saber o que você vai falar e como que você vai falar. Tem embasamento, principalmente porque é comum que quando você vai fazer uma apresentação, seja ela qual for, normalmente o pessoal deixa para o final, a sessão de perguntas. No caso, você está atuando como um profissional, você é um técnico de segurança do trabalho daquela fábrica de cerveja que tem ali, ó, na rodovia. E você tem que apresentar um relatório dos últimos 6 meses dos índices de acidente, dos índices de problemas que tem com relação à segurança do trabalho dentro da fábrica. Você precisa fazer essa apresentação. Se você não sabe do que você está falando, se você não tem os números, se você não entende, ixi, você já tem 100% de certeza do fracasso. Agora, se você sabe do que você está falando, se você tem todas as informações com relação àquilo que vai ser falado, se você entende do assunto, se você conhece dos procedimentos, como é que faz como é que chama? CAT? Comunicação de acidente de trabalho? Olha, eu que sou da área dando pitaco aqui, hein? Você sabe o que são esses documentos, sabe como é que são os trâmites, quando um funcionário de uma fábrica se acidenta, quais que são os procedimentos que têm que ser tomados, qual que é o tipo de acompanhamento, qual que é o trabalho preventivo que tem que ser feito. Olha, eu dando palpite, gente, na disciplina dos outros professores. Não conta para eles, não, que eu não entendo nada disso que eu estou falando. Só estou chutando um exemplo para você entender e reforçar o que a Adriele comentou no chat, que realmente a apresentação, gente, é só 10% do trabalho. E aí, uma coisa está amarrada na outra. Se você sabe, se você conhece daquilo que você vai apresentar, fazer a apresentação é até mais fácil. Porque como você entende daquele assunto, você sabe o que você precisa colocar no slide para na hora que você for falar daquilo, para aquela imagem te ajudar naquela explicação que você vai fazer. Então, vamos lá. Eu vou dar só uma brincadinha no PowerPoint aqui para que vocês vejam que também não tem nada de muito diferente, ó. Tem aqui um slide. Também posso colocar. Ah, outra coisa. Normalmente, uma apresentação, ela tem uma sequência lógica. Essa questão da sequência lógica também tem algumas dicas naqueles vídeos que eu listei para vocês lá. Mas, basicamente, você tem uma parte inicial onde, se a plateia é uma plateia de desconhecidos, ou não necessariamente todo mundo te conhece, normalmente, num primeiro ou segundo slide, você se apresenta e fala muito rapidamente sobre você, por que você está ali, coisa do tipo. Depois, no segundo momento, você mostra qual que é o objetivo daquela sua apresentação. Você está lá na fábrica de cerveja que eu falei, fazendo uma apresentação para a diretoria sobre acidentes de trabalho dos últimos 6 meses. E aí, qual que é o objetivo da sua apresentação? Você vai falar assim, pessoal, ó, vou aqui apresentar um relatório, apresentar para vocês o que aconteceu nesses últimos 6 meses aqui na fábrica, o que aconteceu e o que eu acho que a gente deve fazer para evitar que novos acidentes aconteçam. Então, você faz um resumo no começo ali, dando uma ideia para a sua audiência, para as pessoas que estão te assistindo, o que vai acontecer na sua apresentação. E as apresentações, as melhores que eu já assisti até hoje, normalmente elas têm um formato de historinha. Né? Ou seja, tem ali um começo, tem um meio e tem um fim. E nesse exemplo que eu estou citando da fábrica de cerveja, não precisa ser diferente. Você pode falar assim, ó, pessoal, os últimos 6 meses começou assim. Quando a fábrica foi construída, ela foi construída assim, assim, assim. Então, nos últimos 6 meses, nós tivemos tantos acidentes, tantos isso. Você faz um relato, você mostra o que aconteceu, depois você pode dar a justificativa, mostrar por que aqueles acidentes aconteceram, e depois você fala, para evitar que esses acidentes aconteceram, já que a gente entendeu o porquê que eles aconteceram, vamos ver o que a gente precisa fazer para evitá-los no futuro.
Então, você expõe as suas ideias para fazer isso. E depois você fecha com a conclusão. Olha, analisando esses últimos 6 meses, nós tivemos uma evolução positiva em relação ao período passado, ou foi melhor, ou foi pior. Então, assim, normalmente as apresentações interessantes, elas têm esses formatos de historinha. Não que seja obrigatório, mas é uma boa estratégia. Então, aqui, ó, mais uma vez, não tem muito segredo. Você tem as funcionalidades disponíveis ali nos botões, ó, negrito, aumenta a fonte. Opa, só que eu não selecionei, né? Então, vamos selecionar aqui. Agora sim. Negrito. E assim sucessivamente. Alinhamento. Alinhamento é aqui. Eu quero centralizado. Inserir novo slide. Já tem aqui, no caso do PowerPoint Online, já tem um botão aqui, ó, novo slide. Você tem slides já divididos, se você quiser já escolher algum desses formatos. Ou então você pode pegar um slide em branco, adicionar o slide. Aqui também nós temos a opção de inserir imagens. Inserir imagens, ó. Imagens do Bing. Então, as imagens foram inseridas, ó. Todas uma em cima da outra. Veio até uns texto aqui. Ele já trouxe até... Como eu disse para vocês, ó, quando você usa coisas da internet, gente, você tem que estar atento. Tem informação que às vezes você tem que pedir autorização do autor para usar. Não é só ir copiando e usando, não. O negócio não é tão simples assim, não. Citar a referência é obrigação. E mesmo assim, se você for alguma coisa que tem proteção por direitos autorais, você tem que ficar atento, porque você pode ter problema, tá? Mais uma vez, ó, as imagens a gente nunca puxa na horizontal. Eu dei Ctrl Z para desfazer, tá? Aqui tem, deixa eu ver. Não é aqui. Cadê o Ctrl Z? É para desfazer. E muito menos na vertical, ó. Você distorce completamente a imagem. Agora, se você pega imagem, deixa eu colocar isso aqui em cima. Se você pega a imagem e puxa em qualquer um dos cantos dela, você tem a imagem aumentada sem perder a proporcionalidade. Só que tem imagem que, se você começa a esticar demais, ela começa a perder em qualidade. Essa foto aqui, eu imagino que vocês estejam notando aí que quanto mais eu aumento, menos ela vai ficando mais quadriculada, ó. Então, tem imagem que, se você esticar demais, você perde qualidade também. Tá vendo? Então, inserir, novo slide, mais um slide em branco. Aí, gente, ó, tabela, você quer pôr uma tabela? Então vamos lá. Então, nós estamos falando dos... Uma tabela pode até fazer sentido, apesar de que tabela eu não gosto. Gráfico eu acho que faz mais sentido. Então, nós vamos colocar aqui, ó, janeiro de 21, fevereiro de 21, março de 21, abril de 21. Se a gente está falando da quantidade de acidentes nos últimos X meses da fábrica, talvez uma tabelinha possa ajudar, mas não há dúvidas que o gráfico vai ficar muito melhor de entender, né? Se ele é uma tabelinha assim, ó, de, sei lá, teve 21 acidentes, Deus me livre, mas 3 óbitos. 44 acidentes, 0 óbitos. O cara morreu afogado no tanque de cerveja, pelo menos morreu feliz. 32 com 0 óbitos, aqui teve 15 com 1 óbito, pronto. O que eu não acho simpático, tá? É muito mais simpático você fazer um gráfico, né? Vamos inserir um gráfico de linha aqui, só para ilustrar.
Novo slide, um slide em branco. Eu acho com inserido uma imagem, imagens do Bing. Só a título de ilustração, tá, gente? Isso aqui não quer dizer nada. Aqui, ó. Se eu inserir um gráfico assim, ó. Ó, a qualidade desse gráfico tá horrível. Mas veja que o gráfico, a pessoa vai entender muito mais. Aqui, ó, já está trazendo a questão sobre a imagem. Legal. Então, a pessoa, quando olha assim, fala assim, olha, peraí, nós temos que fazer alguma coisa. Nos últimos 4 anos, o número de acidentes só tem aumentado. O que está acontecendo na fábrica? Então, aqui você vê nitidamente que está aumentando o número de acidentes, coisa do tipo. Então, a gente sempre deve dar preferência para ilustrações. Aí é um gráfico, é uma foto, é um vídeo. Você tem várias e várias possibilidades, tá, gente? Bom, aqui, ó, para fechar, aqui no PowerPoint Online, o meu arquivo tá com o nome Apresentação 1, e eu vou trocar para Atividade 10. Aqui ele já está sugerindo para salvar no OneDrive. Atividade 10, dou um Enter aqui, ele já mudou o nome, ficou Ativida. Atividade 10. Enter, pronto, já trocou o nome. E se eu fechar aqui, ó, e for lá no meu OneDrive, agora ele mostrou. Nós estávamos lá no PowerPoint. Se eu for lá no meu OneDrive, eu vou encontrar aqui em algum lugar o meu arquivo Atividade 10. Está ele aqui embaixo, ó. Se eu clicar, eu abro novamente a apresentação. Aqui no PowerPoint Online, eu também tenho o botão de fazer a apresentação, que é esse aqui do canto superior direito, ó. Apresentar. Então, clicou no apresentar, ele maximiza a tela e começa a apresentação. À medida que você vai clicando, ele vai mostrando. Ele tem um negocinho aqui embaixo que é bonitinho, ó. Você pode usar como uma espécie de um lápis, uma caneta vermelha, se você quiser riscar durante a sua apresentação. Então, aqui na UFTM, nós temos o Cefores, que é o Centro de Educação Profissional, aqui na UFTM. Então, você pode usar esses recursos adicionais aí durante a apresentação. Vai clicar, opa, agora para me sair desse pincel, eu tenho que clicar aqui de volta e voltar para a minha apresentação. Aqui. Pronto. Bom, pessoal, o que eu tinha planejado para a aula de hoje era isso. Então, com isso, nós encerramos todas as nossas... Deixa eu fechar isso aqui, voltar na listinha de atividades. Aqui. Com isso, eu mostrei para vocês e expliquei como fazer todas as 10 atividades propostas para essa disciplina. Nas próximas aulas, a partir das próximas aulas, eu vou fazer, basicamente, receber assim, né? Ou seja, nas próximas aulas vocês poderão me mostrar as atividades que vocês já concluíram, para que eu possa ir registrando as notas, e eu vou usar também para mostrar alguns recursos extras que existem nessas ferramentas que a gente está estudando. Principalmente, a possibilidade de você criar esses arquivos, seja documento, apresentação ou planilha, de forma compartilhada. Você cria um documento e você com outras pessoas trabalham no mesmo documento ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma série de funcionalidades interessantes aí nessas ferramentas que eu vou mostrar para vocês a partir da próxima aula. Mas, basicamente, a partir das próximas aulas, é vocês me mostrando as atividades prontas. Professor? Sim? Então, tipo, eu não apresentei nenhum, eu só mandei a atividade 1 e 2 no seu e-mail, né? Que era para fazer isso, né?
Aí falta a 3, a 4, a 5. Eu já fiz todas, só falta a 9 e a 10, né? Aí é na próxima aula? Não, hoje, se você quiser já mostrar todas, mostrar algumas, fique à vontade. Em todas as nossas aulas de hoje e as próximas, no final sempre vai ter um tempo para que todos vocês possam mostrar as atividades. Ah, sim. Eu vou, inclusive, parar minha apresentação. Alguém tem alguma dúvida sobre a atividade 9 e 10? Para a gente que é professor, está falando? Então, para a gente que é leigo nesse assunto, fica complicado, né? Dúvida lógica a gente vai sempre ter, mas é na prática que tira as dúvidas, né? Isso, Ana Paula. E eu acho que a vantagem é o seguinte, nós ainda temos aulas ainda mais para frente. Então, você vai tentar fazer atividade. Se você teve dificuldade, na próxima aula, por exemplo, como agora, no final da aula, às vezes, em vez de mostrar uma atividade que você já terminou, você pode compartilhar com a gente uma atividade que você está tendo dificuldade, e aí eu te ajudo aqui ao vivo a resolver as suas dificuldades com a sua atividade, os colegas vão aprender também acompanhando, né? Então, o final das aulas não é só para entregar, apresentar a atividade, você pode usar para tirar dúvidas também. Ok, ontem eu quebrei cabeça para fazer o tal do gráfico lá no... Jesus amado, suei. O gráfico é mais emocionante. Bom, pessoal, então, se alguém quer começar aí, apresentar alguma atividade, eu já vou abrir até o Siscad aqui. Eu vou. Deixa eu abrir o Siscad. Que à medida que você for me apresentando, eu já vou registrando a nota.